O home care não é uma experiência restrita a um único país. Ele assumiu formas distintas ao redor do mundo, refletindo os sistemas de saúde, as culturas e as condições econômicas de cada sociedade. Para além das fronteiras americanas, encontrou em diferentes países e continentes novas formas de interpretação e adaptação. Enquanto nos Estados Unidos o home care nasceu do voluntarismo e se institucionalizou pelas seguradoras privadas, em outras partes do mundo se desenvolveu de outras maneiras. Da Europa às Américas, passando pela Ásia, África e finalmente chegando ao Brasil, o home care se apresenta não como um modelo único, mas como múltiplas histórias de cuidado, marcadas por contextos sociais, políticos e culturais específicos. Eu sou Benedito aqui da Conexão. Neste episódio, vamos percorrer esse caminho global para entender como o home care se transformou em várias regiões do mundo e quais marcas ele deixou em nosso próprio país. Vem comigo! Em 1859, na Inglaterra, nasce um dos primeiros modelos organizados de cuidado domiciliar, a enfermagem distrital. O filântropo William Rathbone, inspirado pelo trabalho de Florence Nightingale, enfermeira britânica e fundadora da enfermagem moderna, decidiu financiar enfermeiras para atender famílias pobres na cidade de Liverpool. O sistema dividia a cidade em distritos, e cada território tinha uma enfermeira responsável por visitar regularmente as casas, oferecendo não só cuidados clínicos, como curativos, controle de infecções e alívios de sintomas, mas também orientações de higiene, alimentação e prevenção de doenças. Era um modelo inovador na Europa, porque transformava a caridade em um serviço estruturado, financiado por conselhos locais e doações privadas, e ligado à lógica de saúde pública. Esse modelo combinava assistência médica, educação em saúde e disciplina social. As enfermeiras não apenas cuidavam do corpo doente, mas também observavam o lar, a conduta da família e o modo de vida. Essa mistura de cuidado clínico e controle moral refletia os valores da época, em que saúde e civilidade caminhavam juntas. Mais tarde, esse sistema inglês inspiraria iniciativas semelhantes nos Estados Unidos, especialmente após a Guerra Civil Americana, como vimos no episódio anterior, quando mulheres de famílias ricas começaram a contratar enfermeiras visitantes para atender os pobres e imigrantes. Assim, a enfermagem distrital se tornou um elo fundamental na história do home care, mostrando que o cuidado domiciliar poderia ser organizado, territorializado e parte das políticas públicas de saúde. Já na Europa continental, o cuidado domiciliar também ganhou contornos diferentes dos Estados Unidos. A Alemanha, sob a liderança de Otto von Bismarck, um dos arquitetos do Império Alemão, na década de 1880, criou o primeiro sistema de seguro social moderno, que incluía saúde, acidentes e invalidez. Nesse modelo, o acompanhamento médico e de enfermagem em casa passou a ser financiado por fundos de seguro e não apenas por filantropia. Além disso, havia a atuação das diaconisas protestantes, na época mulheres que realizavam serviços e ministérios na igreja, como as de Kaiserswerth, que combinaram vocação religiosa com prática de enfermagem. O resultado foi a consolidação de um cuidado domiciliar vinculado ao sistema público, com apoio estatal direto. Nos países nórdicos, como Noruega, Suécia e Dinamarca, a lógica foi semelhante, mas com um Estado ainda mais protagonista. O cuidado em casa se integrava às políticas de bem-estar e saúde comunitária, incluindo ações preventivas, vacinação, nutrição infantil e apoio aos trabalhadores. As enfermeiras distritais nórdicas eram parte de uma estratégia maior de saúde pública, e o atendimento domiciliar foi estendido desde cedo como um direito social. Enquanto nos Estados Unidos o home care se desenvolveu pela via privada e securitária, no norte da Europa ele se firmou como política pública universal, sustentada pelo Estado. Na França, o Estado francês não organizou um sistema nacional de enfermagem domiciliar no século XIX. O cuidado em casa permaneceu principalmente ligado à Igreja Católica e à caridade. A França só passou a integrar esse tipo de cuidado mais sistematicamente no século XX, sobretudo após a criação da Sécurité Sociale, em 1945. Espanha e Portugal
também iniciaram o cuidado domiciliar fortemente dominado por ordens religiosas, como as Hermanas de la Caridad, na Espanha, e Misericórdias, em Portugal, e outras congregações locais. Não havia um sistema nacional ou municipal laico, consolidado de visitas domiciliares no século XIX. Na Espanha e Portugal, o home care ganha espaço institucional após 1978 e 79, com a criação dos respectivos sistemas públicos de saúde desses países. Fora da Europa Ocidental e dos Estados Unidos, o cuidado domiciliar seguiu caminhos próprios. Na Rússia, já no século XIX, os Zenstivos, governos locais criados em 1864, financiavam médicos e enfermeiras para atender comunidades rurais em casa. Após a Revolução de 1917, o modelo soviético consolidou esse sistema. Médicos distritais e enfermeiras comunitárias faziam visitas regulares, transformando o cuidado domiciliar em uma prática coletiva e estatal, integrada à atenção primária e à vigilância em saúde. Na Ásia, os percursos foram diversos. Na Índia, durante o período colonial, missionários e voluntários faziam visitas a vilarejos, mas só após a independência é que o governo estruturou uma rede de parteiras e auxiliares de enfermagem, responsáveis por vacinação, maternidade e prevenção em áreas rurais. Na China, a partir dos anos 1960, surgiram os famosos médicos de pés descalços, que levavam cuidados básicos às casas camponesas, mesclando medicina moderna e tradicional. Já no Japão, o atendimento domiciliar se consolidou no pós-guerra, quando o Seguro-Saúde Universal permitiu criar programas de enfermeiras visitantes, especialmente voltados ao rápido envelhecimento da população. O Japão foi um dos primeiros países a conectar home care mais envelhecimento, preparando o terreno para o modelo atual fortemente focado em idosos. No continente africano, até meados do século XX, o cuidado domiciliar era prestado sobretudo por ordens religiosas cristãs e por redes tradicionais de cura. Com a independência dos países, surgiram programas estatais de saúde comunitária, mas foi na crise do HIV e da AIDS, nas décadas de 1980 e 1990, que o home care ganhou protagonismo. Hospitais sobrecarregados levaram à criação de programas de cuidado domiciliar comunitário, muitas vezes com voluntários treinados e apoio de ONGs e organismos internacionais. Nesse contexto, o home care deixou de ser apenas uma prática cultural e tornou-se uma estratégia fundamental de saúde pública. Na América Latina, o cuidado domiciliar não se estruturou no século XIX, como nos Estados Unidos e na Europa. Durante décadas, o atendimento em casa esteve ligado principalmente a instituições religiosas, santas casas, ordens católicas e iniciativas de caridade. A prática se apoiava muito mais na tradição familiar e comunitária do que em políticas públicas ou no mercado segurador. Médicos particulares atendiam pacientes em domicílio, mas era um recurso restrito às elites urbanas. Para a grande maioria da população, o cuidado permanecia dentro das casas, conduzido por familiares, vizinhos e curandeiros locais. Foi somente a partir da década de 1980 que o home care começou a se consolidar como setor na região. A crise dos sistemas de saúde públicos, a pressão por reduzir custos hospitalares e o avanço das tecnologias portáteis, como bombas de infusão, oxigenoterapia e ventiladores, permitiram transferir tratamentos complexos para o ambiente domiciliar. No Brasil, hospitais privados pioneiros lideraram essa transição, seguidos por seguradoras e cooperativas médicas. Na segunda metade do século XX, o Brasil vivia profundas desigualdades no acesso à saúde. Até 1988, a assistência médica era organizada pelo INAMPS, o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, que atendia apenas trabalhadores formais contribuintes. Quem estava fora do mercado de trabalho dependia das santas casas, de hospitais filantrópicos ou de serviços precários oferecidos por estados e municípios. A saúde pública era fragmentada, insuficiente e marcada pela exclusão. Com a Constituição de 1988, nasce o Sistema Único de Saúde, SUS, que pela primeira vez garantiu saúde como direito universal. Mas, nos anos 1990, o SUS ainda dava seus primeiros passos, sem recursos e com dificuldades para se estruturar. Nesse vácuo, a saúde suplementar cresceu rapidamente. Planos privados, cooperativas médicas e hospitais particulares expandiram sua atuação, atendendo à crescente demanda de uma classe média que buscava alternativas à rede pública.
Foi justamente nesse contexto de transição, crise e expansão da saúde privada que o home care começou a se desenhar no Brasil. Antes da consolidação do termo home care no Brasil, algumas experiências pontuais já apontavam para a ideia de levar o cuidado até a casa das pessoas. Há relatos de que em 1916, no Rio de Janeiro, surgiu um serviço de enfermeiras visitadoras, ligado a iniciativas sanitárias e possivelmente apoiado por instituições filantrópicas. Eram programas voltados à higiene, prevenção e apoio às famílias pobres. Apesar de relevantes, esses esforços não chegaram a se transformar em uma rede estruturada ou institucionalizada, permanecendo como iniciativas localizadas. Outro marco frequentemente lembrado é o do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, que em 1967 criou um serviço de assistência domiciliar. Tratava-se de um programa experimental, restrito a um público específico e dependendo da gestão de um único hospital. Essas ações mostram que a ideia de cuidado domiciliar não era totalmente nova no Brasil. No entanto, eram experiências isoladas, sem continuidade ou integração a uma política nacional, o que só viria a ocorrer décadas mais tarde, com a expansão da saúde suplementar e a regulamentação da atenção domiciliar. No final da década de 1980, o Brasil vivia a extinção do INAMPS e a criação do SUS, que ainda dava seus primeiros passos. O sistema público era insuficiente e os hospitais privados enfrentavam altos custos e falta de leitos. Foi nesse contexto de transição que hospitais de referência e seguradoras começam a importar o modelo norte-americano de internação domiciliar, trazendo para o país a expressão que rapidamente se popularizou, home care. Nos anos 1990, com a estabilização da economia pelo Plano Real e o avanço da globalização, os planos privados e as cooperativas médicas se expandiram rapidamente. Nesse ambiente, o home care encontrou terreno fértil para se consolidar como estratégia do setor privado, reduzindo o tempo de internação hospitalar e os custos operacionais, ao mesmo tempo que mantinha a continuidade do tratamento em casa. No início, o modelo chegou de forma tímida e restrito a hospitais privados de ponta e a pacientes de maior poder aquisitivo. Planos de saúde e cooperativas médicas perceberam rapidamente a vantagem. Era possível reduzir o tempo de internação hospitalar e os custos operacionais sem abrir mão da continuidade do tratamento. Surgiram as primeiras empresas especializadas em internação domiciliar, contratadas por hospitais e operadoras para fornecer equipes multidisciplinares dentro das casas dos pacientes. A partir dos anos 2000, o setor ganhou corpo e começou a ser regulado. A Anvisa estabeleceu normas técnicas para assistência domiciliar, exigindo protocolos de qualidade, biossegurança e controle de infecção. Mas, ao mesmo tempo, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, nunca regulamentou o home care como cobertura obrigatória dos planos de saúde. Isso abriu caminho para uma prática comum hoje, cujo boom veio a partir dos anos 2000, a judicialização, considerado um fenômeno estrutural do sistema de saúde brasileiro. Famílias e pacientes passaram a acionar a justiça para garantir o direito ao atendimento em casa, transformando o home care em um campo de disputa entre operadoras, prestadores e usuários. Foi nesse cenário que, em 2011, o governo federal lançou o Programa Melhor em Casa, uma estratégia do SUS para ampliar e qualificar a atenção domiciliar no setor público. O programa organizou equipes multiprofissionais de atenção domiciliar e de apoio, com foco em pacientes que necessitavam de cuidados contínuos, mas não de hospitalização. O Programa Melhor em Casa trouxe diretrizes claras, financiamento federal e metas de expansão, dando visibilidade nacional à internação domiciliar como componente legítimo do sistema público de saúde. A partir do Programa Melhor em Casa, diversos estados e municípios criaram suas próprias iniciativas de home care público, adaptando os modelos às realidades locais. Algumas capitais estruturaram serviços de atenção domiciliar vinculados às suas redes hospitalares, outras priorizaram programas de cuidados paliativos em casa. Embora a cobertura ainda seja desigual no território brasileiro, essas experiências ajudaram a difundir o conceito para além da saúde suplementar e a aproximá-lo da população mais vulnerável. Outro fator decisivo para a consolidação do home care no Brasil foi a atuação das entidades de classe, conselhos como o COREM, o Conselho Regional de Enfermagem, e o CRM, o Conselho Regional de Medicina, desempenharam um papel fundamental na normatização da prática, estabelecendo diretrizes de responsabilidade técnica, atribuições profissionais e limites de atuação das equipes multiprofissionais em ambiente domiciliar.
Essas definições ajudaram a dar segurança jurídica ao setor e garantiram maior legitimidade junto aos hospitais, operadoras e famílias. Paralelamente, surgiram iniciativas organizadas da própria cadeia de prestadores, como o NEAD, o Núcleo Nacional das Empresas de Serviços de Atenção Domiciliar. Embora ainda careça de maior reconhecimento formal por todo o setor, o NEAD se tornou referência ao reunir empresas, propor padrões de qualidade, desenvolver protocolos técnicos e defender o setor institucionalmente. Essa mobilização mostra que o home care brasileiro não se sustenta apenas em políticas governamentais ou decisões judiciais, mas também em um processo coletivo de construção profissional e organizacional, que continua em curso. Hoje, o Brasil conta com milhares de empresas de home care que atendem centenas de milhares de pacientes por ano em todo o país. O setor se consolidou como parte essencial da saúde suplementar e também ganhou espaço em programas públicos e filantrópicos, embora ainda concentrado em grandes centros urbanos. Mais do que uma alternativa ao hospital, o home care tornou-se um mercado estruturado, movido por tecnologia, por demandas sociais e pelas contradições de um sistema de saúde dividido entre o público e o privado. Olhando para esse percurso, percebemos que o home care no Brasil se moldou a partir de experiências isoladas, encontrou espaço na transição entre o fim do INAMPS e o início do SUS e ganhou força pela atuação do setor privado. Entre a promessa de deshospitalizar e a realidade de um sistema híbrido, o modelo se consolidou em meio a tensões, hospitais e seguradoras vendo nele uma alternativa para reduzir custos, famílias buscando mais conforto e proximidade e justiça sendo acionada para preencher lacunas de cobertura. Mais de 3 décadas depois, o home care brasileiro deixou de ser apenas uma novidade importada e se tornou um setor estruturado, que faz parte do dia a dia de milhares de pacientes e profissionais de saúde. Mas essa trajetória ainda levanta muitas perguntas. Como médicos e hospitais reagiram à ideia de deslocar parte do tratamento para fora de seus muros? Quais são os números reais do setor hoje? Quantos pacientes e quantas empresas atuam? Quais regulamentações moldam essa prática? Os muitos outros desafios e, sobretudo, como diferentes vozes, pacientes, familiares, profissionais, gestores de saúde e formuladores de políticas públicas enxergam esse modelo, seus limites e seus potenciais. Essas são as questões do próximo episódio, onde vamos mergulhar nas múltiplas perspectivas que formam o mosaico do home care no Brasil contemporâneo. Do voluntarismo norte-americano às políticas públicas europeias, das experiências comunitárias na Ásia às respostas emergenciais na África, o home care se mostrou um conceito flexível, moldado às condições sociais, políticas e econômicas de cada região. No Brasil, sua trajetória combinou ensaios pioneiros, a força do setor privado, a regulação técnica, iniciativas públicas como o Programa Melhor em Casa e a atuação de entidades profissionais e organizacionais. O resultado é um modelo híbrido, onde convivem tecnologia de ponta, desigualdades de acesso, inovação e judicialização. Uma fotografia que reflete não apenas o presente do home care, mas também os desafios que irão pautar seu futuro no país e no mundo. Se você chegou até aqui, é porque esse tema faz sentido para você. Então apoie o nosso trabalho, curta o vídeo, ative o sininho e se inscreva no canal para continuar acompanhando os próximos episódios. E se você precisa de equipamentos para os cuidados em casa, a bomba de infusão Kangaroo é hoje uma das mais utilizadas no mundo para quem precisa de nutrição enteral e hidratação de forma controlada. Ela é segura, prática e portátil, feita para funcionar tanto em hospitais quanto em casa no home care, ajudando famílias a cuidarem melhor de seus pacientes. E se você precisa alugar ou comprar uma bomba Kangaroo, a Total Médica pode oferecer a solução ideal para você.